O Reinaldo manda aqui, ó. Salve, salve família. O Pirula fala muito sobre a impossibilidade física de um dilúvio universal. Poderia ser a interpretação de Moisés, já que ele escreveu o Pentateuco? O livro de Daniel e as 2.300 tardes e manhãs é a melhor forma de traçar os relatos bíblicos com os relatos históricos? Bom, acho que aí teve uma confusão, porque essa parte de Daniel aí é Daniel 8,14, aí tá um pouquinho diferente da primeira pergunta, se eu entendi bem o que ele perguntou. O Pirula, eu respeito a posição dele, mas às vezes eu acho que a forma como ele coloca a Bíblia é uma forma muito desdenhosa, ridicularizando o outro. E eu não acho assim, dá para você discordar com classe, sabe? Eu citei aqui vários ateus, para você. Até quando a gente brincou com os ateus aqui, eu fiz uma defesa aos ateus, né? Eu falei assim, tem muito ateu que ele é honesto no ateísmo dele. Então, assim, quando o camarada quer ganhar no desdém, com todo respeito ao Pirula, eu acho que ele não precisa disso. Não precisa disso, você tá entendendo? Não ganha no desdém. Eu não precisei de usar desdém aqui para argumentar minha fé com nada. Isso, para mim, é uma falácia. É o que você chama de argumento do espantalho. Você transforma o outro no idiota, aí no idiota é fácil você bater, tá certo? Embora eu não seja paleontólogo, então eu não posso falar do ponto de vista de um especialista, é que eu vou reproduzir pesquisa de outros, então não é minha, pesquisa de outros. Nós temos sim indício de que a Terra foi inundada por um grande dilúvio. A prova maior, como é que os dinossauros foram destruídos? Pergunta próprio foi um o meteoro, né? que bateu lá na Península Mexicana lá, e quando alguns fazem reprodução do que foi aquele meteoro ali, houve tsunamis de não sei quantos metros de altura. Mano, estoura 5 placas tectônicas pra tu ver o que acontece no mundo. Exatamente. O equivalente a não sei quantos megatons de bomba atômica. A prova maior, que mesmo para quem não acredita na Bíblia, e o Pirula não acredita na Bíblia, mas eu acho que ele é paleontólogo, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, me perdoem. Eles mesmos falam que houve um catastrofismo universal. Se não houvesse esse catastrofismo universal, como é que os dinossauros desapareceram? E veio a era glacial depois. E houve a Pangeia, a quebra da Pangeia, a tectônica de placas. Se não houvesse uma catástrofe mundial, nós não teríamos a tectônica de placas, nós não teríamos as fissuras, nós não teríamos os vulcões. A única diferença é que eu chamo isso de dilúvio e coloco numa cronologia mais recente. O evolucionista chama isso de eras glaciais e catástrofes glaciais do passado. Então, a partir disso, falar que é impossível ter havido um dilúvio que cobrisse toda a Terra, eu tenho cá minhas dúvidas, né? Mas respeito, ele tem a posição dele, eu tenho a minha. Só não acho elegante você discordar. Só tá faltando conversa. Ficar de bem, corta aqui. Não é nem isso, pô. Por exemplo, você chega pro Pirula e fala, pô, o que você chama de era glacial, chama de dilúvio. Pronto, acabou! Não é verdade? Acabou, não tem que ficar levando essa discussão. E pô, simplificou, acabou ali, vamos pro próximo passo. Mas sabe o que é? Eu até entendo um lado de alguns que têm antipatia da religião, vou explicar por quê. Eu não entendo não, porque é pessoas querendo complicar o descomplicado. No passado, havia muito uma manipulação do sagrado sobre o saber. Então, quando os filhos do David Hume, que era o iluminismo e outros mais, eles quiseram romper com a fé. Romper. Criaram um trauma. Essa geração que rompeu é a geração filhos intelectuais de Freud, de Darwin, desse pessoal todo que... Porque é interessante esse negócio de ser um midiático. Você consegue, com seus traumas ou suas virtudes, mudar o mundo. Vou dar um exemplo. Hoje, tem um autor chamado Burns, esqueci o primeiro nome dele, que ele dizia o seguinte: nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Ou seja, por que você sabe muito mais hoje de cultura grega do que de cultura asteca? É por causa de um trauma. De um trauma. De um cara chamado Alexandre o Grande. O Filipe era o cão chupando mango. O Filipe era o pai de Alexandre. Não valia nada. O Filipe chegou um dia em casa lá e ele batia no menino e tudo mais. E o Alexandre ficava com a mãe. Era o Alexandre Deliro, né? Exato. Alexandre Deliro, não é Alexandre o Grande, não. Aí o que a mãe dele fazia? Para proteger o Alexandre das surras do pai, da violência do pai, do desprezo do pai, ela ensinava para Alexandre as mitologias gregas. E falava com o Alexandre assim: você não é filho de Filipe, você é filho de Zeus, irmão de Heracles, que é o Hércules.
Aí Alexandre crescia, acreditando em tudo que a mãe falava. Era o refúgio dele. Aí o pai, percebendo isso, querendo tirar o filho da mãe, colocou... Ficou até estranho tirar o filho da mãe, né? Tirar a influência da mãe de Alexandre sobre ele. O Filipe contratou Aristóteles, o filósofo, para ser tutor de Alexandre. E Aristóteles começou a ensinar muitas coisas para Alexandre da filosofia, e a filosofia era anti-mito. Só que Alexandre, quando foi cruzar o mundo, foi mais de 5 mil quilômetros que Alexandre andou, Alexandre levou no bojo do seu inconsciente dois elementos inegociáveis para ele. O mito, porque fazia-o lembrar da mãe, e a filosofia, porque fazia-o lembrar de Aristóteles, que ele adotou como pai, na ausência de Filipe. Então, as duas coisas que eram antagônicas, mito e filosofia, acabaram indo em conjunto com Alexandre. E quando Alexandre propagou, e aí o trauma dele era tão grande que Alexandre conquistava e não voltava. Conquistava e não voltava. Conquistava e não voltava. A única vez que ele voltou foi quando ele ficou doente na Índia e voltou para a Babilônia e morreu na Babilônia em 323 a.C. Só. Porque os soldados dele falavam, Alexandre, você tem que voltar para consolidar o reino. Não, temos que avançar. Psicologicamente falando, Alexandre estava, na verdade, fugindo do pai. Você entendeu? Ele passou a vida toda querendo ir para mais longe da Macedônia, mais longe da figura do pai dele. E nesse trauma de Alexandre, o que ele levou para o mundo? A cultura grega e a mitologia grega. Tanto é que antes de Alexandre, a cultura grega era grega. Depois de Alexandre, ela se tornou cultura helenística. E quando Alexandre morre, que os generais dele, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, assumem o poder, eles pegam essa cultura grega e espalham para o mundo de tal maneira que até Roma, quando assume o poder, Roma ainda continuava bebendo nas fontes gregas. E nós, como somos herdeiros de Roma bizantina, cristianismo bizantino, nós também bebemos nos gregos. Eu contei toda essa digressão aqui para mostrar como é que, dependendo da posição que o homem tem, o influencer pode ser uma palavra nova, mas o significado de influencer já tem lá de trás. Você está entendendo? E às vezes você consegue dominar muita gente. Alexandre espalhou a cultura grega pelo mundo. E assim como ele espalhou, uma geração de pessoas decepcionadas com o pai, com os líderes religiosos e com a fé, que eram pessoas de um calibre intelectual elevadíssimo, falei Nietzsche, podia falar de outros, eles conseguiram convencer o mundo de que Deus não existe. É uma pena isso.